E aí, pessoal, tudo bom? A gente hoje vai ver um assunto que sempre cai no SSA: radioatividade. Isso mesmo, radioatividade é um assunto importantíssimo, tá? Então, deixa eu fazer uma pequena revisão aqui para vocês, para que a gente possa ficar bem seguro quanto a esse assunto. Então, pessoal, deixa eu botar o quadro para a gente iniciar aqui a aula. Então, pessoal, vê bem. Primeira coisa, radioatividade é um fenômeno exclusivo do núcleo. Exatamente. A radioatividade, ela vem exclusivamente do núcleo. Então, é um fenômeno exclusivo do núcleo atômico. Como assim, Guga? Pessoal, qualquer partícula ou radiação relacionada com radioatividade é nuclear. Então, é um fenômeno exclusivo do núcleo que vem da instabilidade do núcleo. Guga, como assim? O que é instabilidade do núcleo? Pessoal, qual é a partícula que a gente tem no núcleo? A partícula que tem no núcleo são os prótons e os nêutrons. Então, essa instabilidade do núcleo é a relação que existe entre o número de prótons e o número de nêutrons. Ou seja, se você tem um desequilíbrio entre a quantidade de prótons e nêutrons, esse núcleo ele é radioativo. Então ele começa a emitir partículas e radiações para alcançar a estabilidade. Quem descobriu a radioatividade foi Becquerel, tá certo? Então, Henri Becquerel é o descobridor da radioatividade. E da radioatividade desse núcleo, nós temos algumas partículas e algumas radiações bem conhecidas. As que a gente mais foca nos vestibulares são alfa, beta e gama. Alfa, pessoal, tem uma massa de 4 unidades. Beta não tem massa e gama também não tem massa. Já a carga alfa tem uma carga de mais duas, né? Beta tem carga de menos uma e gama não tem carga. Como gama nem tem massa nem tem carga, gama é radiação eletromagnética. Não posso chamar gama de partícula. Essas radiações, essas partículas, quando são emitidas pelo núcleo, a gente tem um efeito, um nuclídeo, que é um elemento radioativo, ele se transmuta. Como assim, Guga? Veja, imagine que eu tenho um elemento feito urânio, tá? Número atômico 92 e número de massa 238. Quando ele emite naturalmente a radiação alfa, ele se transforma, ele se transmuta para o tório. E olha, se alfa tem 4 na massa, então aqui, ó, diminui 4, 234. Se aqui é 92, perde 2, fica com quanto? 90. Então, ao emitir uma partícula alfa, o nuclídeo se transforma, se transmuta em outro, com a massa 4 unidades menores e a carga 2 unidades menores. Já, pessoal, se emite a partícula beta, então aqui, ó, 230, 96. Ao emitir beta, beta não tem massa, não é verdade? Então continua com a mesma massa. E a carga, pessoal, aumenta de uma unidade. Lembre-se que o nuclídeo emite alfa e radiação gama, ou beta e radiação gama. Ele é um alfa emissor ou ele é um beta emissor. Isso é radiação natural. Naturalmente, o elemento emite radiações e partículas. Certíssimo? Outra característica que a gente pode falar dessas emissões, pessoal, é o chamado poder penetrante, que é o poder de caminhar no ar. Quem penetra mais, pessoal, no corpo? Quem tem um maior poder penetrante é alfa, beta ou gama? É lógico que é a radiação gama, porque ela é a mais leve.
depois vem beta e por último vem alfa. Já o poder de ionizar, pessoal, é retirar, né, partículas, retirar o que tiver no caminho. Quem é mais pesado ioniza mais. Então, o poder ionizante de alfa é maior que o de beta, que é maior que o de gama. Então, pessoal, as radiações, você vai ter aí alfa, beta, gama, neutrino, positron. E o positron, ou positron, né, é a antimatéria de beta. Ó. Beta é 0 menos 1. E o positron, ele é o que, pessoal? Olha, é o chamado beta positivo. Guga, se radiação vem do núcleo, tu podia explicar como é que tem beta? Porque beta é negativa. Como é que tem beta no elemento negativo, né? Uma partícula negativa no núcleo? Pessoal, de onde vem beta? De onde vem beta? Beta vem do núcleo, mas o núcleo não tem partículas negativas, só tem prótons e nêutrons. Então, Fermi fez a hipótese, tá? Chamada hipótese, adivinha de quem? Ah, dele, né? A hipótese de Enrico Fermi. E ele mostrou que um elemento radioativo, o nêutron, exatamente, o nêutron, ele ao ser quebrado, ele emite beta mais um próton que continua no núcleo e a energia nesse processo que é o neutrino. Então você tem aqui, pessoal, a hipótese de Fermi explicando de onde vem beta. Outro detalhe fundamental é que os elementos, quando vão se transmutando, a gente tem uma coisinha chamada tempo de meia-vida. Exatamente. O tempo de meia-vida é também chamado de período de semidesintegração. Tempo de meia-vida ou período de semidesintegração, que é o tempo, pessoal, necessário para que uma amostra radioativa se reduza à metade. Então, é o tempo para que a amostra vá se reduzindo à metade. Ela vá se transformando em outra, transmutando em outro nuclídeo, em outra amostra, né? E aqui vai reduzindo à metade. Lembre-se que isso é uma função, né, uma PG, de razão meio, né, que ele vai decrescentemente sendo reduzido à metade. Lembrar, pessoal, que um gráfico poderia ser expresso como, olha, aqui, ó, você vai ter uma tendência a chegar a zero. Após 10 períodos de semidesintegração, o elemento perde sua atividade. Outra matemática da radioatividade, pessoal, é a vida média. O que é a vida média? A vida média é uma grandeza estatística, é o tempo de vida de uma amostra, em média. Isso aqui é um processo estatístico. Como assim, Gustavo? Quando eu digo que a vida média do brasileiro homem é de 70 anos, isso quer dizer que todo mundo morre com 70 anos? Não. Isso quer dizer que na média, né? Tem gente que morre com bem menos, tem gente que morre com bem mais, e assim na média vai. Aqui também, a vida média, ela equivale ao tempo de meia-vida sobre 0,7. Ou seja, esse cálculo foge um pouco ao ensino médio, tá? É o tempo de meia-vida, é 70% da vida média, que é importante a gente lembrar disso, tá? Outra, pessoal, outra parte que eu queria que a gente lembrasse é a constante radioativa. Como assim, Guga? Veja, pessoal, a constante radioativa, que a gente representa pela letra C maiúscula, ela vem da velocidade de desintegração. Veja, a velocidade de desintegração de uma amostra, você vai ter proporcional à quantidade de átomos. Quanto mais átomos eu tenho,
maior a quantidade de átomos desintegrados, né? A velocidade aumenta da desintegração. Então, a velocidade ela é proporcional ao número de átomos. Esse N é o número de partículas, número de nuclídeos, número de átomos radioativos. Então, aqui eu vou colocar uma constante, ó. Velocidade é constante vezes o número de átomos. Essa é a constante radioativa. Guga, e como é que eu leio a constante? Ah, boa pergunta. Aqui, ó, imagine que numa prova ele bota assim, ó, 1 sobre 240 hora a menos 1. O que ele está querendo dizer a você aqui? Ele está dizendo a você que exatamente isso, ó, numa amostra radioativa, numa amostra com 240 nuclídeos. O que são nuclídeos, pessoal? Átomos radioativos, né? Nuclídeos ou átomos radioativos, ou isótopos radioativos. Com 240 nuclídeos, um se desintegra, como é? Vá. Ah, muito bem. Qual é a unidade, né? Hora? É. Então, um se desintegra a cada 1 hora. Então, se eu lhe perguntar qual é a vida média dessa amostra, se eu tenho 240 e um se desintegra a cada hora, o primeiro se desintegra na primeira hora, o segundo na segunda hora, o centésimo na centésima hora, e assim vai. Então, na média, ele vai demorar quanto? 240 horas. Exatamente. Então, a constante radioativa é 1 sobre a vida média. Olha aí que legal. Então, a constante radioativa é 1 sobre a vida média. Essa é uma expressão que se explica, né? Então, pessoal, depois disso, a gente agora pode vir para uma questão bem interessantezinha da nossa aulinha de hoje. Veja, a sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando de sacarídeo sacarose em monossacarídeos, glicose e frutose. Em um estudo cinético de reação de hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água, certo? Observou-se que cada 100 minutos da reação, a concentração foi reduzida à metade. Então, o tempo de meia-vida é de 100 minutos, tá? A cada 100 minutos, ele vai reduzindo a metade. A concentração da sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Aí ele dá as massas dos elementos e diz qual a concentração de sacarose 400 minutos após o início da reação. Então, pessoal, vê bem, 171 gramas para cada 500 ml. Mas me diga, ele está lhe dizendo o quê? A sacarose, não é verdade? Então, sacarose pesa quanto? C12H22O11. Carbono, 12 vezes 12. Hidrogênio, 1 vezes 22. E oxigênio, 16 vezes 11. Ele deu os valores, né? Essa conta toda dá quanto, pessoal? 342 gramas por mol. Só que eu tenho aqui, ó, 171 gramas. Se 342 gramas é 1 mol, 171 é X. 171 é quanto? Meio mol. E esse meio mol está em quanto, meu povo? Em 500 ml, que é meio litro. Então, aqui dá 1 molar, certo? 1 mol por litro, não é verdade? Então, agora, olha, vamos lá. Eu tenho 1 molar, passamos por quanto? Pelos primeiros 100 minutos, vai ter meio molar, passamos por 200 minutos, 0,25 molar, 300 minutos, 0,125 molar, 400 minutos. Aqui, ó, 0,0625 molar. Então, ó, 100
com mais 100 minutos, 200, com mais 100, 300, com mais 100, 400. Então, essa é a minha massa final. Com isso, quanto é que eu vou ter no final? 6,25 vezes 10 a menos 2. Então, achei qual era a concentração final. Então, pessoal, meia-vida é o tempo para que a amostra se reduza à metade. E lembre, nada altera a meia-vida, como fator físico, né? Pressão, temperatura, catalisador, nada disso altera a meia-vida. Cada elemento tem a sua meia-vida determinada pela natureza. Pessoal, bem, aqui embaixo eu deixei a descrição, as questões desse material de meia-vida, várias questões, tá? Você que é aluno da academia, você pede lá no seu grupo do WhatsApp, a todos os professores, e você vai receber todas as questões resolvidas. Veja, todas as questões de radioatividade resolvidas, tá bom? Isso só tem aqui na academia, na verdade, pessoal. Show de bola, né? Beijo para vocês e até a próxima.